Olá, aluno. Estou aqui para falar um pouco sobre intervalos de confiança. O intervalo é um método de estatística voltado para estimar um parâmetro populacional que é desconhecido na grande maioria das vezes. Como primeiro exemplo, vamos falar sobre intervalo de confiança para proporção populacional, que nós chamamos de P. No primeiro exemplo, uma pesquisa de opinião foi realizada com uma amostra aleatória de 300 pessoas em uma pequena cidade. A cada pessoa foi feita a seguinte pergunta: você está satisfeito com a administração do prefeito de sua cidade? As respostas estão na tabela a seguir. Então, pela tabela, a gente vê que das 300 pessoas, 162 disseram que estão satisfeitas, 65 não estão satisfeitas e 73 são as pessoas indecisas. Na construção do intervalo de confiança, a gente pode ver pelo slide que o intervalo de confiança para a proporção populacional é construído da seguinte maneira. Eu pego a proporção da amostra, que eu chamo de P-chapéu, mais ou menos esse E. Esse E nós chamamos de margem de erro. Essa margem de erro ela é calculada da seguinte maneira. Vai ser E igual a Z crítico, que é vezes a raiz quadrada do P-chapéu vezes Q-chapéu dividido por N. Esse Z de alfa sobre 2, que eu chamei de Z crítico, ele é obtido na tabela normal padrão. E esse P com o chapéu em cima, nós chamamos de proporção amostral, que é a proporção de sucessos na amostra que nós coletamos. E esse Q-chapéu é 1 menos o P-chapéu, seria a proporção de fracassos. Para usar essa fórmula, ela se baseia na aproximação normal para a binomial. Então, as condições para que você possa realmente usar essa aproximação normal são essas. O número de sucessos, que é o N vezes P-chapéu, tem que ser pelo menos 5, e o número de fracassos, que é N vezes Q-chapéu, tem que ser pelo menos 5. É importante verificar essas condições, pois elas garantem essa aproximação normal para a binomial. Bom, essas são as fórmulas que a gente usa para calcular intervalo de confiança para a proporção. Inicialmente, vamos agora construir e interpretar um intervalo de confiança de 90% para estimar a proporção de pessoas na cidade que estão satisfeitas com esse prefeito. Pela fórmula, a gente vê que a gente precisa achar inicialmente o Z crítico para 90% de confiança. Se o nível de confiança é de 90%, subentende que o alfa é de 10%. Então, na hora que a gente vai construir um intervalo de confiança, a gente tem que achar o Z de alfa sobre 2. Ou seja, tem que pegar o alfa, dividir por 2, o que daria 5%. Então, esse valor de crítico, que deixa uma área de 5% acima dele, na tabela normal, corresponde ao valor de 1,64. Bom, achar o valor de 1,64, que é o valor crítico, muitas vezes é complicado para o aluno. Eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide como que a gente encontraria este valor crítico usando a tabela normal padrão. Então, vamos primeiro começar pela definição. Esse valor de Z de alfa sobre 2 é o valor obtido da distribuição normal padrão que deixa uma área de alfa sobre 2 acima dele. Então, por exemplo, se alfa é 10%, então o alfa sobre 2 equivale a 5%, ou seja, 0,05. Então, fazer um desenho da curva normal padrão, o valor que deixa uma área de 0,05 acima dele corresponde na tabela a 1,64. Mas como que eu conseguiria olhar isso? Porque pela tabela normal que a gente trabalha, a gente tem que olhar, na realidade, a área que está entre 0, que é o ponto médio, até o valor crítico. Então, como a área do valor crítico para cima, à direita, é 0,05, o que sobrou de área para o intervalo de 0 até o valor crítico é 0,45. Esse 0,45, na hora que você leva ele para a tabela, a gente vai encontrar justamente esse valor de 1,64. Então, continuando com a fórmula, então a margem de erro vai ser igual a 1,64 vezes raiz quadrada de P-chapéu. Mas quem que é esse P-chapéu? O P-chapéu é a proporção de sucesso na amostra que nós estamos trabalhando. Nessa amostra que nós estamos trabalhando, do total de 300 pessoas entrevistadas, 162 delas
estavam satisfeitos com a administração do prefeito, o que daria uma proporção de 0,54, ou seja, 54%. Então, voltando para a fórmula da margem de erro, então a margem de erro vai ser igual a 1,64, que é o valor crítico, vezes raiz quadrada de 0,54, que é o P-chapéu, vezes 0,46, que é o valor do Q-chapéu, que seria 1 menos 0,54. Isso tudo dividido por 300. Fazendo as contas, a gente obtém aí uma margem de erro de 0,047. Bom, isso é a margem de erro. O intervalo de confiança, que é o nosso foco, nosso objetivo, vai ser igual ao P-chapéu, que deu 0,54, mais ou menos essa margem de erro que nós acabamos de encontrar, que é 0,047. Fazendo as contas, 0,54 menos 0,047 vai dar 0,493, 493. E 0,54 mais 0,047 daria um valor de 0,587, que em percentual daria 49,3% a 58,7%. Diante desses resultados, podemos dizer que estamos 90% confiantes de que a proporção de pessoas na cidade que estão satisfeitas com o prefeito está no intervalo de 49,3% a 58,7%, com uma margem de erro de 4,7% para mais ou para menos. Bom, vamos supor que circulou nessa cidade uma notícia afirmando que metade da população aprova a administração do prefeito. Será que há evidências para isso? Será que os nossos dados mostram evidências de que metade da população aprova esse prefeito? Se a gente olhar o intervalo que nós acabamos de construir, de 49,3 a 58,7, esse intervalo nos mostra que há sim a evidência de que metade das pessoas estejam satisfeitas. Por que isso? Porque 50%, que é a metade, está dentro desse intervalo que nós acabamos de construir. Agora vamos imaginar uma outra situação. Suponha agora que o pesquisador responsável por essa pesquisa não estivesse satisfeito com a margem de erro obtida anteriormente, que foi de 4,7%. Qual deveria ser o tamanho da amostra de forma a garantir uma margem de erro de 2% para mais ou para menos, ao estimar essa proporção? Vamos usar um nível de confiança de 90%. Então, voltando aí para o slide, a gente vê que para calcular o tamanho da amostra, a fórmula vai ser o Z crítico novamente, Z de alfa sobre 2, dividido pela margem de erro que foi pré-fixada, isso tudo elevado ao quadrado, vezes o P-chapéu, que é a proporção, né, de sucesso, vezes o Q-chapéu, que é a proporção de fracassos. Se a gente ainda estamos trabalhando com um nível de confiança de 90%, subentende que o Z de crítico ainda permanece em 1,64. A margem de erro que foi pré-fixado pelo pesquisador foi de 2%, só que a gente vai usar aí na fórmula o valor de 0,02. Então, jogando os valores na fórmula, 1,64 para o Z crítico, 0,02 para a margem de erro, e a proporção de sucesso que nós tínhamos obtido anteriormente, de 54%, fazendo as contas, vamos chegar a um valor de 1.670,2 pessoas. É claro que você não vai entrevistar 0,2 pessoas, nós temos que arredondar isso para cima. Portanto, para estimar a proporção de pessoas satisfeitas com o prefeito da cidade, com a margem de erro prefixada em 2% para mais ou para menos, deverão ser entrevistadas 1.671 pessoas nessa cidade. É bom destacar que nesse cálculo do tamanho da amostra, eu usei o valor de P-chapéu igual a 0,54. Ou seja, me baseei na última pesquisa, na proporção amostral da última pesquisa. É frequente na prática você não ter essa informação da proporção amostral. Nesse caso, quando você não tem o valor dessa proporção amostral, a gente costuma usar 0,5 em seu lugar. Assim teremos uma amostra mais conservadora. Neste caso, a resposta seria 1.681 pessoas. Vamos ver como ficaria essas contas. Na fórmula vai ser N igual a Z crítico dividido pela margem de erro elevado ao quadrado vezes P-chapéu vezes o Q-chapéu.
O Z crítico é o mesmo, a margem de erro é o mesmo. Então a única coisa que sofreu alteração foi o valor do P-chapéu, que em vez de 0,54 passou para 0,5. Consequentemente, o Q também vai ser 0,5, que é 1 menos 0,5. Fazendo as contas, dá 1.681 pessoas. Bom, com essa explicação, terminamos essa videoaula. Até a próxima.